Oi, pessoal. Hoje é dia do nosso bate-papo com a ginecologista e obstetra Emília Alexandrino. Hoje o tema é sobre ruptura da bolsa. O tema é para vocês, mãezinhas que estão grávidas. Tudo bom, doutora? Olá, Ellen, tudo bom? Bom, para início de conversa, o que causa essa ruptura da bolsa, né? Bem, geralmente as mulheres elas ficam chocadas assim e em pânico quando elas verem que a bolsa da água rompeu. O termo antigamente que se usava era amenorrexe prematura, mas esse termo está um pouco em desuso. Hoje em dia nós usamos tecnicamente o termo ruptura anteparto das membranas ovulares, porque ali, onde o bebê fica dentro do útero, nós temos o córion e o âmnion, tá? Que é essa cavidade amniótica que fica toda preenchida por líquido, né, durante a gravidez, inclusive para evitar traumas, né, para facilitar o amadurecimento pulmonar do bebê, o que ele ingere, né, de líquido, a urina dele, tudo fica ali dentro. E quando você tem ou um trauma muito grande, trauma mesmo, pancada, um acidente automobilístico, alguma coisa do tipo, pode causar infecções geniturinárias, né, porque é muito comum as mulheres que têm essas vaginoses bacterianas, Neisseria gonorreia ali no colo uterino, elas têm uma facilidade de rompimento dessa bolsa, até também por alteração do pH e proliferação desses micro-organismos. Você tem também, quando tem incompetência istmo-cervical, o colo do útero, ele relaxa um pouco, tá? Ele não fica com a tensão necessária para manter o líquido e o concepto lá dentro, e aí há uma herniação dessas membranas pelo orifício do colo. Facilita também a ruptura. Então, nós temos várias causas que podem fazer com que essa bolsa rompa antes de iniciar o trabalho de parto. Tá? Então, é prematura, não quer dizer que o feto ainda esteja prematuro, porque de acordo com o período da gestação, é que a gente vai ter uma classificação, inclusive para se tomar conduta médica frente a esse acontecimento. Né? Então, eles costumam dividir, antes dos 37 semanas, que é quando o bebê ainda é pré-termo, e após as 37 semanas. E antes das 36 semanas e 6 dias, ainda tem uma divisão, uma subdivisão de 24 a 34 semanas. Então, as condutas são tomadas frente a esse intervalo. É muito importante que a paciente, detectando qualquer coisa que leve a pensar que ela está perdendo líquido, ela procure assistência médica, ela se dirija ou ao pré-natalista dela, ou ela procure a emergência obstétrica. Porque se ela tiver uma ruptura de bolsa, daquelas em que é extravasado uma grande quantidade de líquido que chega a descer pela perna, que molha a vestimenta da paciente, que molha os lençóis, às vezes à noite, quando ela está dormindo e ela acorda, como se diz, dentro de uma poça de líquido, beleza. Isso aí é fácil de diagnosticar, porque 80% a 90% dos diagnósticos de ruptura de bolsa é clínico, tá? Mas, às vezes, acontece dela perder água, dela perder o líquido amniótico em pequena quantidade. E aí é que fica um pouco mais difícil de você dar esse diagnóstico. Então, ela precisa procurar assistência, porque ela vai dizer, não, eu estou ali com alguma coisa, eu não sei se é corrimento, se é a minha secreção vaginal, porque a secreção vaginal aumenta durante os últimos meses da gestação. É normal que fique uma quantidade maior de secreção vaginal fisiológica, né? E também pode acontecer que ela tenha pequenos escapes de urina. E ela fica sem saber, às vezes um corrimento por candidíase vaginal, né? Mas o líquido amniótico, ele tem um cheiro peculiar, assim, que se assemelha ao esperma, um cheiro de água sanitária, tá? Então, tem também algumas alterações que já vem acompanhando ali a ruptura da bolsa, que é quando o líquido já sai amarelado ou esverdeado, que já é um indício de que já está havendo sofrimento fetal pela presença do mecônio, que é as fezes do feto, tingindo esse líquido, mudando a coloração dele, né? E
Às vezes ele vem também com os grumos brancos, isso que geralmente fala um pouco mais a respeito de amadurecimento, de que o feto já está maduro. Mas nas gestações mais precoces, você tem essa que a gente chama de água mesmo, porque é como se fosse transparente. Tá? Mas ela precisa, diante de qualquer acontecimento que ela suspeite que deve estar havendo uma perda de líquido, ela procurar. Uma outra coisa são aquelas pacientes que fazem um barrigão imenso, que tem o que a gente chama de polidrâmino, que já foi detectado durante a ultrassonografia, e de repente ela tem uma queda da altura uterina. Ela teve um extravasamento de líquido e ali a altura uterina baixa, a apresentação baixa um pouco. Aí o médico vai fazer o exame, tem alguns testes que ele pode estar lançando mão, né? Antigamente se faziam, inclusive, testes invasivos com alguns corantes, administração de corantes, amniocentese, colocava lá dentro da bolsa das águas e tudo, para poder ver se haveria extravasamento de uma coloração diferente de líquido, de secreção ali. Mas hoje em dia não se usa mais tanto isso, tá? Mas você pode pegar, por exemplo, um pouco daquele conteúdo que está lá na cavidade vaginal e colocar esquentar um pouco, aí vai haver a cristalização. Você pode aplicar uma gotinha de um corante ali e ver se ele vai mudar a coloração, se vai apresentar células de descamação do feto, que dá uma coloração mais alaranjada. Então, tem vários testes que pode ser feito. Ou, pela simples colocação do espéculo, você vai identificar a saída do líquido pelo orifício cervical, né, pelo orifício do colo. E por que é importante? Porque, dependendo desse período em que isso acontece, esse bebê pode nascer prematuro ou não. E a gente sabe que a prematuridade, hoje em dia, é uma das maiores causas de morbimortalidade neonatal. E que também coincide com a maior tempo de internação desse feto também em UTIs, dependendo da época em que aconteceu. E como que vai ser a conduta médica frente a essa idade gestacional com esse acontecimento de ruptura prematura de bolsa, né? Se for entre 24 e 34 semanas ali, você geralmente vai tomar uma conduta conservadora. Antigamente, entre 34 e 36 semanas e 7 dias, você também tinha fetos que você fazia uma conduta mais ativa, mas aí tem vários parâmetros que você tem que analisar. Tem infecção já? Tem indícios de infecção? Não tem? Porque se tiver indício de infecção, corioamnioniite, que é uma infecção dentro lá da cavidade amniótica, que você vai ver pelo extravasamento, você faz alguns testes de laboratório, com hemograma, vai ali está monitorando a paciente, fazendo curva térmica, curva de temperatura de 4 em 4 horas e tudo. Então, tem algumas coisas que você tem que lançar mão. E tem o período que você pode esperar até ter uma resolutividade dessa gravidez, né? Se você vai poder demorar. Quanto tempo, doutora, depois que a bolsa rompe, eu vou poder demorar? Quanto tempo vai ter que ser feito logo a cesárea? O meu parto vai poder ser normal? Tudo isso, a decisão médica, ela vai se dar diante desses itens, desses protocolos, tá? Que são estabelecidos. Existem alterações que identifiquem um processo infeccioso, ele já vai lançar mão dos antibióticos, tá? Tanto antes como durante o trabalho de parto ou durante a cesariana, não é? Tem também o uso do corticoide, né? Você pode estar usando o corticoide para amadurecimento do pulmão fetal. Antes de 24 semanas, não adianta fazer, porque o feto ainda não tem pulmão para responder ao sulfactante, que é essa medicação que se usa, né? Mas, em determinado intervalo da gestação, como dos 34 até as 37 semanas, você faz uso do corticoide sim, né? E de 24 semanas também em diante. A monitorização do feto, da vitalidade fetal, você tem que estar olhando, fazer a cardiotocografia para ver como é que estão os batimentos, a movimentação do feto, entendeu? Então, tem vários parâmetros que devem ser analisados. Uma vez rompendo a bolsa das águas, não é indicação de que eu já tenha que correr para fazer uma cesariana, porque até se ela já tem mais de 37 semanas de gravidez, eu vou ver se eu tenho condições de indicar, por exemplo, uma indução do parto, para que ela venha a ter um parto normal.
Entende? Então, se ela não tiver cesárea anterior, eu posso fazer essa indução do parto. Eu vou avaliar o índice de Bishop, são vários parâmetrozinhos ali que eu vou avaliar, como é que está a elasticidade do colo, se tem algum grauzinho já de dilatação, de apagamento do colo e tudo, para ver se eu vou induzir com misoprostol, que é o comprimidozinho do Citotec, ou se eu vou usar ocitocina para poder fazer essa indução do trabalho de parto. O que precisa ser dito é que, frente a é isso que as mães precisam saber, até porque essa entrevista ela não é focada para médicos, nem para alunos de medicina, né? A gente tenta só, como se diz, colocar a ideia para que as pacientes, para que as mãezinhas se alertem, né, diante de determinados casos, para que procurem assistência, aconselhamento e assistência médica adequada. Então, o que elas precisam saber é, frente a um indício de perda de líquido amniótico, seja ele em qualquer idade gestacional, ela procure o especialista, ou o pré-natalista, ou o médico do postinho que faz, ou o enfermeiro, e para que ela tenha o encaminhamento adequado e a conduta acertada frente àquela idade gestacional e o grau de prematuridade desse feto ou não. Tá? É importante estar falando disso, doutora, porque cada fase gestacional há um tratamento específico, né? Quando se fala de ruptura da bolsa. E, inclusive, se a mãezinha não se atenta a isso e não busca tratamento, médicos especialistas, como a senhora, por exemplo, há sequelas para a criança, né? Há sequelas. Por exemplo, uma prematuridade de um feto, uma prematuridade extrema, ele pode ter paralisia cerebral ao longo do tempo, ele pode fazer vários tipos de problemas, enterocolite necrotizante, eles vão fazer retinopatia por prematuridade, eles podem ter um baixo índice muito grande de peso ao nascer, podem ter problemas respiratórios e até a simples taquipneia transitória do recém-nascido, que às vezes acontece ali já numa gravidez um pouco mais, como se diz, porque quando ela acontece, essa ruptura de bolsa, depois das 37 semanas, você vê que é uma coisa mais tranquila, porque eu posso ou lançar mão da cesárea, de acordo com a indicação da paciente, ou posso induzir o parto. Mas quando ela se dá muito precocemente, que eu vou estar ali, eu vou ter um feto prematuro, e às vezes é um feto precioso, às vezes é uma mãe que já teve, como se diz, algumas perdas fetais anteriores, ou não tem nenhum filho vivo, ou já teve vários abortos, então é um feto precioso, eu vou ter que cuidar muito bem daquilo. E eu vou ter que estabelecer todos os critérios. Quando é que eu devo usar, por quanto tempo eu vou usar o corticoide, por quanto tempo eu vou ter que estar usando esse antibiótico, quais os parâmetros que eu vou estar observando para poder estar suspendendo a partir dali, só vou até aquele ponto, a partir dali eu vou ter que tomar uma conduta ativa e fazer uma cesariana. Então, isso é que é importante, porque o feto prematuro, a permanência dele numa UTI neonatal, gera realmente um gasto, um custo imenso. Nos Estados Unidos, eles gostam de calcular essas coisas, eles dizem que um feto dentro de uma UTI neonatal tem um gasto de 26 milhões. Então, assim, é um gasto imenso, né? É muito grande. Então, você tem que evitar isso, principalmente países de terceiro mundo, estados que não têm lá essa estrutura toda, né? Muito recurso. Então, você deve. E também entregar para a mãe um feto em que ela tenha a condição de estar cuidando desse feto, em que ela tenha a condição de estar amamentando, né? Então, você deve realmente... eu estou tendo infecção urinária de repetição durante a gravidez. Eu não fiz o meu preventivo, engravidei, passei o pré-natal todo e não fiz o preventivo, estou passando o pré-natal todo apresentando uma secreção, um corrimento estranho, um corrimento com mau cheiro. Tem que procurar. Não pode esperar que isso culmine com a ruptura prematura das membranas. Entendeu? Pronto, doutora, obrigada. Até a próxima. Sempre com temas incríveis, preciosos para a gente. Até a próxima.